Aberta a presente sessão. A redatora para proceder à leitura da ata da sessão anterior. A ata da sexta sessão ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 2 dias do mês de fevereiro de 2012, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque Freitas, conselheiro Cícero Amédio da Silva, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, o senhor auditor substituto de conselheiro Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente e legalmente representado pelo doutor procurador-chefe, Dr. Ricardo Schneider. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente existiu a presença do deputado João Caldas Filhos, do doutor Sérgio Jucá, facultando a palavra às senhoras e senhores conselheiros e à doutora procuradoria. Com a palavra, o senhor procurador doutor Ricardo Schneider indagou ao excelentíssimo senhor presidente sobre a presença do senhor vice-presidente conselheiro Cícero Amédio da Silva em pleno, uma vez que eu mesmo encontro-se em férias. Sobre o assunto, o senhor vice-presidente conselheiro Cícero Amédio disse estar reassumindo. Usando a palavra, o excelentíssimo senhor presidente convidou o senhor procurador, o doutor Pedro Barbosa, a tomar assento. Com a palavra, o senhor procurador Ricardo Schneider agradeceu a presença e o apoio das autoridades. Dando seguimento, fez colocações com relação à sessão especial que estava prevista, solicitando ao excelentíssimo senhor presidente que ouça os senhores conselheiros sobre o envio da lista. A deliberação para saber se vai deliberar o nome do doutor Gustavo Henrique. E se for positivo, se deliberem havendo sessão especial. Permanecendo com a palavra, terceiro comentário sobre a liminar que a desembargadora Elizabeth Carvalho havia concedido em favor da Associação do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, cujo teor segue na íntegra. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra às senhoras e senhores conselheiros e ao doutor procurador. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, TC 8879-2008 e TC 10.876-2009, são contratos com a IMEC e a CEPAL, aprovadas nas resoluções 016 e 017. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 13.730-2003, 13.480-2008, entre outros relacionados com contrato e resposta ao ofício. Aprovado nas resoluções 018 e 019. TC 15.212-2011. Trata-se da licitação de concurso público na Prefeitura de Colônia de Leopoldina. Aprovado o acórdão número 001. Não havendo nenhum processo em pauta, o excelentíssimo senhor presidente fez a leitura da liminar decisão do presidente do Tribunal de Justiça, lido, e concluiu que sessão especial não poderia haver, mas aceitou a solicitação do senhor procurador Ricardo Schneider para ouvir a opinião do colegiado. Com a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa disse que, se fosse possível, gostaria de ouvir um pouco a assessoria jurídica, para que tivesse mais firmeza. O senhor vice-presidente, conselheiro Cícero Amédio, disse que a decisão judicial tem que ser cumprida. A senhora conselheira Rosa Albuquerque fez a sua defesa, concordando com o cumprimento da liminar. A senhora conselheira Maria Cleide associou-se ao voto da senhora conselheira Rosa Albuquerque, acompanhando o pensamento do excelentíssimo senhor presidente. O senhor conselheiro Anselmo Brito disse que votaria com consciência caso a sessão fosse realizada. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente disse, como está em discussão o assunto, se haverá ou não a sessão especial, informou que é cumpridor da lei e que havia recebido outra liminar do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Sebastião Costa Filho. Diante da decisão do Pleno, anunciou o cancelamento da decisão especial e aguarda outra posição da Justiça, facultando a palavra às senhoras e senhores conselheiros e o doutor procurador. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando as senhoras e senhores conselheiros e o doutor procurador-chefe do Ministério Público de Contas para a sessão de terça-feira no horário regimental. Eu gostaria que fosse fornecida, não sei se está transcrita aí, se não está, que seja transcrita nesta ata, a redação final da liminar concedida pelo excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, onde dizia que não devia nem dar início a qualquer processo, que ficasse transcrito na ata, se não tem aí, que seja transcrita aí. Se alguma outra sugestão tiver algum conselheiro, eu passo a discussão. Eu gostaria que ficasse transcrita, doutor Rafael, por gentileza, para a parte final, porque inclusive eu li, mas não está aí.
Eu li, mas não está na ata. Vou deixar para então, depois que seja refeito, eu passo a palavra à senhora e senhores conselheiros e ao doutor do Ministério Público. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, na hora do dia, para relatar, a conselheira Maria Cleide. Senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público Especial, senhor auditor convocado, eu tenho para relatar um processo que é de suspensão de concurso. Como é um processo de representação pelo Ministério Público, não está na pauta de hoje. Trata os autos da representação acumulada no pedido do liminar inaudita altera parte, impetrada nesta Corte de Contas pelo Ministério Público Especial, junto ao TCAL, em 27 de janeiro de 2012, em face da senhora Rita Coimbra Cerqueira Tenório, prefeita do município de Champreta, e da empresa Marcha Consultoria de Negócios, pessoa jurídica de direito privado interno, representada pela senhora Eliana Amorim Merte. O Parque de Contas, através da segunda Procuradoria, alega que existem indícios de irregularidades no processo administrativo licitatório e, consequentemente, irregularidades no contrato firmado entre os representados, através do pregão presencial número 009/2011, cujo objeto é a realização e aplicação de concurso público para provimento de cargos no Poder Executivo. O representante expõe as seguintes razões para sustentar a existência de irregularidades. Primeiro, inadequação da escolha de modalidade e de tipo de licitação. 2. De indícios de falta de capacidade técnica e idoneidade da empresa contratada. E finaliza a representação requerendo desta Corte de Contas, primeiro, o deferimento da medida cautelar inaudita altera parte, com a imediata suspensão do concurso público edital 001 de 2011. 2. A notificação da gestora e da empresa contratada. 3. A submissão do presente processo ao Pleno Tribunal de Contas, abertura do prazo de 15 dias para a apresentação de alegações e, por fim, vista ao Ministério Público Especial nos termos do artigo 196 TCAL, diante do regimento interno do TCAL. Diante do exposto e no uso das atribuições legais e constitucionais, decido parcialmente, primeiro, conhecer da admissibilidade do pedido. 2. Conceder o pedido da medida cautelar inaudita altera parte em razão da existência dos pressupostos necessários à sua concessão, reconhecendo a possibilidade pelo princípio da simetria, aplicando o disposto no artigo 276 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. 3. Suspender o concurso público, edital 01 de 2011, em razão da inadequada escolha da modalidade de licitação, que não contempla o tipo admitido com regular em jurisprudência desta Corte de Contas, que é técnica e preço, ou melhor, técnica. 4. Citar conforme no artigo 196 da Resolução 003 de 2001, Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhora Rita Coimbra Cerqueira Tenório, e a senhora Eliana Amorim Merten, sócia administradora da empresa Marcha Consultoria de Negócios, para que o exercício do princípio constitucional da ampla defesa do contraditório no prazo de 15 dias. Dar publicidade da presente deliberação e ciência ao gestor, através de AR, aviso de recebimento, da cópia do inteiro teor desta decisão, com cópia da representação. Então, foi recebida pelo Ministério Público essa representação e estamos dando prazo para que ela entre com a defesa e logo após a decisão do mérito. Conselheira, eu queria que a senhora me esclarecesse o seguinte. Posso estar equivocado, por isso pergunta a senhora. Eu acho que eu ouvi a senhora falar que deferiu parcialmente o pedido, foi isso? Ou... Porque inicialmente eu estou abrindo prazo para que ela faça a defesa, tá? E logo após a gente vai dar decisão do mérito.
que é, certo. por enquanto, vai Mas a tá cautelar suspendendo. foi deferida de imediato, né? Isso, Suspendendo o concurso. Não, tá ok, tá esclarecido então. Tá bom? Obrigado. Qualquer dúvida? Esclarecido. Obrigado. Continue a discussão. A palavra do doutor Sérgio. Gostaria de tirar uma dúvida com relação a esse concurso. A previsão para a aplicação das provas tem a data aí estipulada? Tinha 26 de 26 de fevereiro. 26 de fevereiro, está aí no okay. processo. 26 de fevereiro seria a aplicação das provas. Então nós temos tempo para que seja apresentar a justificativa, né, ou defesa, e daí a gente julgar o mérito. Perfeito. Ok, excelência. Certo? Obrigado. Nada. Eu só queria trazer a lembrança que já é o terceiro procedimento, acho que envolvendo uma empresa, se o Ministério Público puder confirmar. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Ou mais até. Que eu me recordo, um da lavra do conselheiro Otávio Lessa, um da lavra do conselheiro substituto Sérgio e agora da conselheira Maria Cleide. É por isso que nós precisamos que essa resolução que nós temos para ser aprovada o mais rápido possível, né, para ver se a gente consegue dar um andamento nessas Dá uma constância, né? Dar uma constância e a gente um norte, né? Porque ficar só suspendendo e sem nós termos uma norma que realmente diga isso, tem que ser feito, vamos ficar sempre assim, sempre trazendo para cá, suspendendo concurso, e não é bom isso. De qualquer forma, a imagem também lá fora, no tribunal que está deixando que as pessoas façam seus concursos, né? Tenham direito a fazer seus concursos. Eu acho que a gente tem que pensar também nesse outro lado, das pessoas que estão lá fora querendo fazer o concurso, e nós estamos sempre. Mas é uma garantia para que isso ocorra da forma mais correta possível. Né, presidente? É verdade, eu relevo de maior importância o princípio da não frustração daqueles que se inscrevem no concurso estão concorrendo, público, né? Estão disputando. Perfeito, conselheiro, perfeito. Eu acredito. De me filiar às palavras aqui da conselheira Maria Cleide e dizer assim que o concurso, a suspensão do concurso, ele traz grandes transtornos, né, aos candidatos, não só aos candidatos, também à própria administração, que acaba sendo prejudicada de não ter selecionado os seus servidores, né? Mas é muito importante também ressaltar que o fato também de um concurso que tem na sua origem uma licitação, a contratação de uma empresa que o tribunal entenda que o procedimento foi irregular, eu penso também que isso, da mesma forma do transtorno trazido pela suspensão, isso traga grande prejuízo à administração, porque aquele servidor que ingressou na administração pública através de um processo irregular e que vai ficar ali no serviço público por 30, 35 anos, também vai trazer para a administração grande transtorno, né? E para a própria sociedade. Então eu também me filio às palavras da excelência para dizer que é muito importante que o tribunal adote uma posição sobre essa questão, né, para uniformizar a posição. Permite que está em discussão esse processo aqui. Os comentários poderão ficar ao termo da sessão. Se Vossa Excelência tem uma discussão sobre o processo em si. Sim, Excelência. Então, em votação, conselheira Anselmo Brito. Acompanho inteiramente a conselheira. Auditor colocado Sérgio Maciel. De acordo também. Aprovado. Vossa Excelência já tem. Não tem mais processo. Pela ordem para relatar o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, senhora conselheira, conselheiro substituto Sérgio Maciel, ilustre membro do Ministério Público de Contas, doutor Pedro Barbosa, tenho a relatar os processos de número
736 de 2003. Na verdade, trata do contrato 2 de 2002, do seu primeiro termo aditivo e do seu segundo termo aditivo. Aqui aconteceu algo inusitado, mas acredito que não tenha sido só da lavra do antigo auditor substituto de conselheiro João Batista, na qual fora, inclusive, acredito que foi realmente anotado o segundo termo aditivo, sem ao menos ter sido analisado nem o primeiro, muito menos o contrato original. É um contrato entre a Prefeitura de Arapiraca e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco, FAD-UFP. O objeto do contrato é um sistema de informação geográfica de caráter multifinalitário e de zoneamento da área urbana, como define sua cláusula primeira. O valor do contrato é de O valor do contrato é de 696 mil, cujas despesas correrão por conta do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros, PNFM, e contrapartida do município em consonância com a cláusula 8ª. O contrato original foi assinado em 12 de dezembro de 2002, publicação oficial em 8 de janeiro, e o prazo de vigência será de 300 dias. O primeiro termo aditivo prorrogou por mais 90 dias. A publicação consta das páginas 92 dos autos. E o segundo termo aditivo, como já citado, foi anotado por este tribunal, conforme a resolução 1475 de 2010, datado de 2 de março de 2010, as folhas 595 do processo. Consta dos autos a manifestação favorável à anotação do contrato e termos aditivos dos órgãos jurídicos desta Casa. Em face do entendimento, anuímos também a sua anotação. Tenho também o processo 4719 de 2006, trata dos contratos número 24 de 2005 e 25 de 2005. O contrato 24 da Algás com a WOG do Brasil Equipamentos Industriais Limitada, acho que o nome é esse, WOG ou VOG. O contrato 25, a data de assinatura deste contrato, 15 de setembro de 2005, a sua publicação oficial em 13 de abril de 2006 e a vigência do contrato 30 dias. Contrato 25 de 2005, também da Algás com Franco, Sailer Comércio, Importação e Exportação de Produtos Siderúrgicos Limitada. Da assinatura 15 de setembro, a sua publicação oficial 13 de abril de 2006, o prazo de vigência também de 30 dias. Consta dos autos pareceres favoráveis pela anotação dos órgãos jurídicos desta Casa. Dessa forma, também anuento este relator. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Anselmo Brito, do município de Arapiraca, o seu contrato inicial e o primeiro termo aditivo, já tendo o segundo sido aprovado por esse pleno, da lavra do auditor, o substituto João Batista, do qual Sua Excelência cita nesse instante. Em discussão. Em votação, conselheira Maria Cleide. Com relator, presidente. Auditor
substituto. Com relator, Excelência. Aprovado. Também tem um processo da Algás, onde o relator foi pela sua votação. Perfeitamente, Excelência. Está em discussão. Em votação, conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheiro Sérgio Marcial. Com relator, Excelência. Aprovado. Vossa Excelência ainda tem um processo, Excelência. Não, Excelência, encerrei. Obrigado. Relatar ao Instituto Sérgio Marcial. Excelência, senhores conselheiros, senhora conselheira, tenho para relatar 2 processos que foram retirados de pauta na última sessão. O primeiro trata-se do processo número 2825-2006. Ele trata sobre um contrato de empreitada por preço global número 02-2006, celebrado em 23 de fevereiro de 2006 e publicado no Diário Oficial na edição do dia 6 de março daquele mesmo ano, entre o Fundo de Modernização do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, Funjures, e a empresa Cavalcante Moura Engenharia. O objeto trata-se da execução de obras de construção do anexo ao almoxarifado e reformulação do estacionamento do prédio do Fórum da Capital, no terreno localizado na Avenida Presidente Roosevelt, sem número, Barro Duro, Maceió, Alagoas, conforme contrato. O prazo era de 120 dias corridos, contados a partir da ordem inicial de serviço. O valor R$ 207.046,61, e a modalidade de licitação foi a tomada de preço número 001-2006, que teve seu curso regular. O outro processo, Excelência, se refere ao número 11.140-2007 e trata do contrato número 032-2007, celebrado em 25 de julho daquele ano e publicado no Diário Oficial do dia 5 de setembro de 2007, entre a Companhia de Saneamento de Alagoas, a Casal, e a empresa LEF Construções Limitada. O objeto é a execução de serviços de engenharia para recuperação de interceptores de esgoto no diâmetro de 800 milímetros na cidade de Maceió, conforme o contrato. O prazo de execução de 60 dias, a contar do recebimento da ordem de serviço expedida pela Casal. O valor R$ 133.933,17, modalidade de licitação, convite, número 19/2007, que também teve seu curso regular. A Procuradoria Jurídica desse Tribunal e o Ministério Público Especial, que oficia junto à casa, emitiram pareceres favoráveis quanto à legalidade dos feitos ora analisados. Então, diante do exposto, entendo que o tribunal possa determinar que sejam feitas as devidas anotações dos acordos em tela, nos termos e para fins de direitos, por se contrário nas suas formas revestidas de legalidade. Assim eu entendo, Excelência. Em discussão, os processos, contrato entre o Funjures e a empresa Cavalcante Moura Engenharia, e também o contrato de licitação entre a Casal e a empresa LFEF. Em discussão, em votação. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheira Anselmo Brito. Acompanho o relator, senhor presidente. Faltou Vossa Excelência assinar o doutor Sérgio. Faltou a assinatura do Não tem nenhum processo em pauta, solicito a redatora para ler o que foi acrescentado. Onde é que eu assino? Ata da 6ª sessão ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.
aos 2 dias do mês de fevereiro de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos. Excelência, desejaria que fosse lida só a parte que foi acrescentado. Conselheira Maria Cleide, deseja que seja lida novamente tudo ou só a parte que foi acrescentada? Não, só o que foi acrescentado, presidente. Conselheira Anselmo Brito. Do que foi acrescentado, auditor? Só o que foi acrescentado. Então só a parte que foi acrescentada. O excelentíssimo senhor presidente fez a leitura da liminar da decisão do presidente do Tribunal de Justiça. Lido: defiro parcialmente o pleito liminar no sentido de sobrestar a determinação de envio da lista tríplice pelo presidente do Tribunal de Contas, compostas de membros do Ministério Público Especial ao governador do Estado, até decisão definitiva neste incidente, mantendo-se, contudo, a ordem de que as autoridades impetradas se abstenham de iniciar, dar andamento ou finalizar o processo de investidura no cargo de conselheiro da Corte Estadual de Contas. Pronto, acrescentado, está em discussão a ata. Em votação, conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheiro Anselmo Brito. Auditor Sérgio Marcelo. De acordo, presidente. Aprovado. Está facultada a palavra à senhora, senhores conselheiros e ao Ministério Público. Ministério Público. Voltando gostaria de fazer um registro quanto à temática dos concursos públicos aqui, hora iniciada. E inicialmente eu queria registrar aqui a importância e a lucidez das palavras do conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel quanto à sua abordagem no que concerne aos efeitos maléficos da realização de um concurso público que tem sua idoneidade questionada. O concurso público, pensa o Ministério Público, ele é instrumento de moralização. Ele é pautado pelo princípio da moralidade. Então, fazer concurso público com suspeitas de irregularidades, o efeito negativo é muito maior do que a suspensão. Então, é nesse sentido que o Ministério Público vem tentando várias representações, desta feita acatada com brilhantismo pela conselheira Maria Cleide, aqui no registro de satisfação, conselheira, parabenizando pela decisão.
uma representação intentada pelo nosso Dr. Rafael Alcântara, referente ao município de Champreta, certo? Então, essa temática do concurso público, ela realmente ela é de muita importância. O Ministério Público vem batendo nessa tecla, e nós sabemos a importância e a dimensão do que é ter um concurso suspenso para efeitos de tanto a administração pública como as expectativas dos próprios candidatos, como bem frisou a conselheira Cleide. Mas, como bem acrescentou o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, isso é menor do que o valor que nós pretendemos prestigiar e assegurar, que é a realização de um concurso público dotado de lisura, né, seguindo os ditames da legalidade e moralidade. Era isso, senhor presidente. Continua, factada a palavra. Excelência. A palavra. É só a questão que hoje estava marcada a reunião administrativa, mas eu já verifiquei que também o quórum qualificado não está disponível num dos casos, e até entendo pelo fato ocorrido aqui em nosso estado. Aí eu queria saber um funcionamento de Vossa Excelência, se vai marcar alguma data ou só quando estiverem todos presentes para essa marcação. Eu acho que até o bom senso manda que ela está sendo marcada e ficando, pelo menos todos nós reféns daquela data. Então, quando tiver todos aqui, a gente marcará. Perfeitamente, Excelência. Conselheiro substituto Sérgio Maciel, dar continuidade àquelas palavras de Vossa Excelência, que naquele momento da discussão do processo, os comentários, Vossa Excelência tem o tempo de desejar agora para fazer qualquer comentário sobre o assunto. Obrigado, Excelência. Só para concluir lá aquelas minhas palavras, eu gostaria de comunicar que como a minha relatoria também uma representação oriunda do Ministério Público que oficia junto a esse Tribunal de Contas, em relação ao concurso público da Prefeitura Municipal de Canapi. Esse processo veio às minhas mãos dia 26 de janeiro. O concurso público estava previsto para as provas serem realizadas dia 29 de janeiro, um domingo. Então, eu tive praticamente apenas um dia para avaliar aquele processo e adotei a decisão de suspender aquele concurso em razão dos argumentos que expus ali na decisão, e que em breve eu trarei a plenária aqui para discussão. Então, por isso, Excelência e senhores conselheiros, que eu acho fundamental esse tribunal tome uma posição sobre a realização desse concurso, qual realmente deve ser a modalidade de licitação, se pode ser leilão, dispensa, inexigibilidade, e para que isso fique definido e que não que dê segurança, né, para os próximos concursos que venham a ocorrer no Estado. Era isso, Excelência. Muito obrigado. Continua factada a palavra. Não havendo que ele queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.